Sentei sozinha no meu carro depois da formatura, com um pastel gorduroso numa mão e uma caixinha de Del Valle na outra. O vestido de formatura ainda grudava no corpo, amassado, suado, cheio de purpurina que já não brilhava. Estava parada há quase 20 minutos naquele mesmo lugar no estacionamento, encarando a tela do celular como se algo milagroso fosse aparecer. Nada. Nem uma mensagem, ligação, notificação. Minha mãe não apareceu. Meu pai também não. Nem o meu tio, que prometeu que daria um jeito de ir, nem que fosse no fim. Eu fiquei no auditório até os funcionários começarem a desligar as luzes. Vi colegas sendo abraçados, fotografados, erguidos no colo. Eu só fiquei lá. Até o zelador, o mesmo que me via quase todo dia chegando cedo, me deu um aceno triste na saída. Nem consegui chorar. E olha que eu sou boa nisso. Só fiquei vazia, como se a parte de dentro de mim tivesse sido raspada com uma colher. 3 anos naquela escola, ralando, tentando ser alguém. E ali estava eu, sentada no banco do meu Honda velho, segurando um pastel comprado no posto de gasolina. Nenhuma alma viva me esperava. Nenhuma foto com o diploma. Nenhum parabéns. Estava prestes a dar a primeira mordida quando ouvi 3 batidas secas na janela, tão fortes que quase joguei o pastel no teto. O susto me fez derrubar tudo no colo. Catupiry e frango explodiram na beca preta, formando uma mancha oleosa. Por um segundo, achei que fosse um trote, algum colega zoando. Mas quando levantei os olhos, vi o diretor Marcelo ali, curvado levemente, com o rosto bem próximo do vidro. Não era o Marcelo piadista do microfone, nem o das conversas amigáveis no corredor. Era outro homem, pálido, suando, ofegante como se tivesse corrido. Havia algo errado. Muito errado. Abaixei o vidro com a mão suja de pastel, sentindo a garganta secar. Desculpa, Direte. Comecei, achando que tinha deixado algum documento, na secretaria ou cometido algum erro grave. Mas ele nem piscou. Só encarou o interior do carro por um segundo, depois me olhou nos olhos com uma expressão que fez o estômago revirar. Preciso que você venha comigo. Agora. É importante. E pela primeira vez naquela noite, eu soube que ainda não tinha vivido a pior parte do dia. Você pode sair do carro por 1 minuto? Perguntou o diretor Marcelo num tom que eu nunca tinha ouvido dele. Mais baixo, mais sério, como se cada palavra fosse medida. Assenti com a cabeça, sentindo um enjoo súbito que subiu da barriga para a garganta. Peguei as chaves e abri a porta com mãos trêmulas, ainda vestindo aquela beca ridícula, com cheiro de suor e gordura. Ele olhava para os lados, nervoso, como se tivesse medo de alguém ouvir ou ver. A gente pode conversar ali? Indicou com a cabeça, apontando para a lateral do prédio, perto da saída de serviço. O som da música da festa ainda escapava do ginásio, abafado e distante, como se viesse de outro planeta. Eu o segui, segurando o pastel esmagado, como se aquilo ainda fizesse algum sentido. O estacionamento, antes cheio de carros e vozes, agora era um deserto. Só restavam o meu carro e o dele. E um silêncio esquisito, carregado, que grudava no ar. Enquanto caminhávamos, minha mente começou a correr por 1000 direções erradas. Será que esqueci de assinar algum documento? Fiz alguma besteira? Tinha uma câmera naquela prova de química do 2º ano? Mas por que agora? Por que depois da formatura? Quando paramos perto da porta dos orientadores, ele virou para mim, respirou fundo e, por um momento, pareceu que ia desistir de falar. Recebemos uma ligação há pouco, disse, e cada sílaba dele parecia pesar mais do que a anterior. Foi do hospital municipal. Aconteceu alguma coisa com sua mãe. Fiquei parada, sem entender. O pastel amassado ainda na minha mão, agora completamente frio. Como assim? Perguntei. Mas a pergunta saiu quase sem som. Ele baixou os olhos por um segundo, depois encarou os meus. Ela foi levada ao hospital, aparentemente. Foi agredida.
Aquilo caiu em mim como um tijolo. Meus joelhos falharam e tive que me apoiar na parede. O pastel caiu da minha mão e bateu no chão com um baque surdo, espalhando o recheio pelo cimento. Pela primeira vez na noite, eu senti vontade de gritar. Fiquei parada, imóvel. Era como se o tempo tivesse travado. Agredida? A palavra ecoava dentro da minha cabeça, mas não fazia sentido. Minha mãe? No hospital? A mulher mais cautelosa, discreta, controlada que eu conhecia? Ela não deixava nem vizinho entrar em casa. Quem teria feito isso com ela? O diretor Marcelo colocou a mão no meu ombro com cuidado. "Você está bem?" perguntou com a voz baixa, mas tudo em mim parecia distante. Meu cérebro virou uma tela descontrolada, passando cenas que não existiam. Minha mãe machucada, caída, sangrando. E eu, sentada na formatura, achando que era a vítima da noite, sentindo pena de mim mesma porque ninguém foi me ver. A verdade era que eu devia ter notado a ausência dela, o silêncio no celular. Devia ter ligado, ido atrás. Qualquer coisa. Mas fiquei parada naquele auditório como uma idiota, olhando em volta, esperando um final feliz. E enquanto isso, ela provavelmente estava apanhando. Ou pior. "Qual hospital?" perguntei, forçando a voz a sair. O diretor disse o nome do hospital municipal. Um lugar que ficava a uns 15 minutos dali se não pegasse trânsito. Comecei a fazer as contas mentalmente, tentando imaginar se ainda dava tempo de... Fazer o quê? Nem sabia em que estado ela estava. "E como vocês ficaram sabendo?" Continuei, tentando puxar o ar com força. Marcelo ajeitou a gravata, desviando o olhar por um segundo. A recepção do hospital ligou para cá. Seu nome estava como contato de emergência. Eles disseram que precisavam avisar alguém. Aquilo me atingiu como um tapa. Claro, eu era o contato de emergência da minha mãe, porque ela não tinha mais ninguém. Porque sempre fomos só nós duas. E mesmo assim, no único momento em que ela realmente precisou de mim, eu estava tirando foto com diploma que ela não viu. Agradeci ao diretor no piloto automático, sem nem saber o que estava dizendo. Caminhei de volta para o carro, tropeçando nos próprios pés. Quando fechei a porta, arranquei a beca do corpo com raiva, jogando no banco do lado com o chapéu ainda preso. Ela era só um pano quente agora, sem valor, sem sentido. Nada naquela noite fazia mais sentido. Dirigi como uma possessa até o hospital, acelerando sem pensar, ignorando o limite de velocidade, cortando o sinal amarelo como se o carro fosse voar. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nas têmporas. Foi quando senti o celular vibrar no bolso da jaqueta. Parei no acostamento num reflexo, quase batendo no meio-fio. Era uma mensagem. Do meu tio Cláudio. O nome dele na tela me deu um arrepio. Fazia mais de um ano que ele tinha sumido da nossa vida depois de uma briga feia com minha mãe. Nem nos falamos desde então. A mensagem era curta. "Me liga agora. É sério." Na mesma hora disquei, dedos tremendo, respiração curta. Ele atendeu no primeiro toque, como se já soubesse que eu ligaria. "Você tá indo pro hospital, né?" perguntou sem nem dizer oi. A voz dele estava estranha, seca, urgente. "Tô. Como você sabe disso?" Rebati, engatando de volta o carro e colocando no viva-voz. "Porque o hospital me ligou também. Eu ainda sou parente dela na ficha de emergência, lembra?" Ele respondeu. "E quando eu soube o que aconteceu?" "Eu já imaginei quem foi." Fiquei em silêncio por um segundo. "O quê?" "Não foi assalto," ele disse, voz mais baixa agora. "Foi o Marcos." Meu mundo parou. Marcos. Meu pai. O homem que gritou até fazer minha mãe sangrar. O que sumiu da nossa vida quando eu tinha 9 anos. "Você tá brincando?" perguntei, engasgando no volante. Infelizmente não. A voz dele tremia, mas não era hesitação. Era raiva contida. Ela voltou a ter contato com ele. Faz uns meses. Me ligou. Queria saber o que eu achava. Disse que ele tinha mudado, que estava sóbrio, fazendo terapia. As palavras doíam como tapas.
E vocês esconderam isso de mim? Soltei sem pensar. Eu pedi para ela contar. Ela disse que ia esperar a hora certa. A raiva e a decepção misturadas me deixaram tonta. Minha mãe. Ela deixou esse homem se reaproximar? Eu avisei que ele era perigoso, mas ela acreditou. Nele de novo. Quando vi a placa azul do hospital, desliguei. Não porque a conversa tinha acabado, mas porque eu não tinha mais cabeça nem espaço para nada. Meu coração estava em guerra com meu estômago. E tudo o que eu queria naquele momento era ver minha mãe viva. O hospital estava um caos. Gente entrando e saindo, cadeiras ocupadas, crianças chorando, celulares tocando. Atravessei o saguão, em linha reta, empurrando ombros, tropeçando em bolsas, sem conseguir pedir desculpa. Cheguei na recepção ofegante, com a garganta seca e os olhos latejando. Maria Alice Gomes. Soltei, direto, sem rodeios. Ela deu entrada hoje. A recepcionista, uma mulher de óculos com cara de quem já viu de tudo, começou a digitar, no sistema com calma demais. Quando achou o nome, seu rosto mudou, aquele olhar. De pena, sempre o mesmo. Como se já tivessem decorado a expressão de coitada. Meu estômago virou. Ela tá na sala cirúrgica, quarto andar. Estão aguardando o término. Cirurgia. Essa palavra entrou nos meus ouvidos como um estalo. Cirurgia significa risco, sangue, complicação, dor. Elevador ali à direita, ela disse, apontando sem levantar a cabeça. Assenti em silêncio e fui. O caminho até o elevador pareceu mais longo que os 3 anos de ensino médio. Quando as portas abriram, quase tropecei ao sair. A sala de espera da cirurgia estava cheia de famílias sentadas, algumas com travesseiros no colo, outras segurando papéis de internação. Peguei a primeira cadeira vaga e desabei ali. A cabeça rodava. Minha mãe nunca namorou de novo. Ou, pelo menos foi o que ela me fez acreditar. Desde que meu pai saiu, éramos só nós duas. E mesmo assim, ela me escondia coisas. Por quê? Tentei ligar. Caixa postal. Tentei mandar mensagem. Nada. Sem resposta. Sem sinal. Segurei o celular com força, como se apertá-lo fosse trazer algum retorno. Não trouxe. Olhei para mim mesma. Jaqueta suada, rosto borrado, e por baixo da roupa ainda estava a camiseta da formatura. Turma de 2023. O futuro começa agora. Sorri de um jeito amargo. Qual futuro? Nada daquilo fazia sentido. Nem o agora. E muito menos a ideia de que minha mãe, tinha deixado aquele homem voltar, depois de quase 1 hora, quando minhas pernas já tinham perdido a sensibilidade e o medo começava a se transformar em entorpecimento. Uma enfermeira apareceu discretamente. Ela parecia nova, talvez uns 20 e poucos anos, mas com um cansaço no rosto que só quem trabalha com dor todos os dias carrega. Você é a filha da Maria Alice Gomes? Perguntou em voz baixa, quase num sussurro. Assenti com a cabeça. Não conseguia abrir a boca. Meu coração disparou como se quisesse fugir dali antes da resposta. Ela se abaixou um pouco, como quem não queria que ninguém mais ouvisse, e se sentou na poltrona vaga ao meu lado. Era um gesto gentil, íntimo, que só aumentou meu pavor. Ela está estável, tá bem? Disse a enfermeira, olhando diretamente nos meus olhos. Por um instante, meu corpo relaxou. Só que ela fez uma pausa longa demais. Daquelas que a gente sabe que vem coisa ruim depois. Mas ela chegou com muitos ferimentos. Fraturas no rosto e no braço, hematomas pelo corpo. Alguns deles, antigos. Outros claramente recentes. Ela tentou dizer que caiu da escada. Ela me olhou com aquele tipo de compaixão que irrita. Mas a gente reconhece quando é violência doméstica. A palavra entrou direto no meu peito, como uma lâmina. Violência doméstica. Fazia anos que eu não ouvia isso em voz alta, mas a lembrança estava viva. Os gritos abafados, por trás da porta do quarto. A luz azul da viatura iluminando nossa janela. As vizinhas cochichando no corredor do prédio. E minha mãe dizendo sempre: "Foi só um mal-entendido, filha."
Não era mal entendido. Nunca foi. A enfermeira esperou um pouco antes de perguntar em tom sério, mas ainda suave. Você sabe quem foi que fez isso? Por alguns segundos, fiquei em silêncio. Quase disse que não. Que não sabia. O impulso de proteger minha mãe, de manter o silêncio que ela sempre exigiu, era automático, quase programado. Mas alguma coisa dentro de mim, mais madura, mais cansada, falou mais alto. Acho que foi meu pai. As palavras saíram pequenas, mas afiadas. Eles estão separados há anos, mas parece que voltaram a se falar. Ela nunca me contou. Eu só descobri hoje. A enfermeira assentiu, sem surpresa, como se já tivesse ouvido histórias demais parecidas com a minha. Ela vai sair da cirurgia em breve. Está sedada, mas está reagindo bem. Os médicos estão cuidando da fratura no braço e de algumas lesões internas. A recuperação vai levar um tempo, mas ela vai ficar bem fisicamente. Fiquei ali, absorvendo tudo. Fisicamente. A palavra ficou ressoando na minha cabeça. E o resto? O medo? A vergonha? O trauma? Tem um policial esperando. Ela disse por fim, se levantando e apertando minha mão com gentileza. Ele quer falar com você assim que você se sentir pronta. Assenti. Não me sentia pronta. Mas também não me sentia a mesma garota que entrou ali 1 hora atrás. Meu pai. Ele não era só um ex-marido ausente ou um nome apagado do passado. Ele era o autor de um crime. Um criminoso. E minha mãe, era vítima de novo. A realidade pesava em mim como concreto. E pela primeira vez, entendi que a verdade não some só porque a gente se recusa a encarar. Ainda sentada, tentando organizar tudo que a enfermeira tinha dito, ouvi uma movimentação estranha perto da entrada da área de espera. Vozes alteradas. Um empurra-empurra. Um segurança tentando conter alguém que gritava. Levantei no reflexo. Meu corpo se adiantou antes da minha mente entender por quê. Quando olhei na direção da confusão, vi. Era ele. Meu pai. Desgrenhado, sujo, olhos arregalados. A camiseta manchada com o que parecia sangue seco. Cambaleando, mas com os ombros inflados de raiva. Gritava com o segurança batendo no peito como um animal acuado. Eu quero ver minha mulher! Aquelas palavras cortaram o ar como faca. Todo mundo na sala virou para olhar. Eu também. Só que diferente dos outros, eu o reconheci. E quando ouvi minha mulher, algo explodiu dentro de mim. Ela não é mais sua mulher. Não pensei. Só gritei. E o grito rasgou minha garganta com a força de anos engolindo silêncio. Ele parou. Virou o rosto devagar, como num filme de terror, até os olhos vermelhos encontrarem os meus. E ali estava ele. O mesmo olhar que me fazia correr para o armário e fechar a porta. Aquele olhar que não gritava, só prometia. Ele começou a vir em minha direção. Passos pesados, erráticos. Empurrou o segurança com o ombro. Ninguém teve tempo de reagir. Tudo em mim gritava para fugir. Para correr. Era instinto. Sobrevivência. Mas eu fiquei. Raiva me prendeu no chão. Eu não era mais a garotinha que se escondia. Eu era a filha da mulher que ele quase matou. Ele parou a poucos passos de mim, oscilando, respirando alto. Você não entende. Nada. Cuspiu as palavras, apontando o dedo sujo na minha cara. Ela me chamou. Ela me perdoou. A gente ia voltar a ser uma família. Família. A palavra mais suja que ele podia usar. Família! Repeti como se cuspisse vidro. Você destruiu isso. Você destruiu tudo. Minha voz não tremeu. Pela primeira vez. Você não vai mais machucar a gente. 2 seguranças. Vieram por trás, firmes, sem hesitação dessa vez. Um deles o agarrou pelos braços, o outro segurou pela cintura. Ele se debateu um pouco, mas sem força real. Ele já tinha perdido. E ali, vendo ele sendo arrastado como um bêbado qualquer, percebi. Ele não era mais o monstro dos meus pesadelos. Era só um homem quebrado. Um homem que nunca foi pai. Mesmo assim, ele continuou gritando.
Eu amo vocês! Foi um acidente! Ela me provocou! As mesmas frases que ouvi tantas vezes atrás da porta do quarto. As mesmas mentiras. Mas agora, ninguém mais acreditava. Horas depois, a mesma enfermeira apareceu na sala de espera. Ela vinha andando com passos mais leves agora, o rosto menos tenso. Quando me viu, esboçou um sorriso contido. Ela saiu da cirurgia. Está estável, dentro do esperado. Quer ver você. Eu me levantei com as pernas dormentes, quase tropeçando nos próprios pés. Segui a enfermeira por corredores que pareciam mais frios e longos do que quando cheguei. Cada passo meu era como atravessar um campo minado. O cheiro de antisséptico, o som dos monitores apitando em outros quartos, a luz branca fluorescente. Tudo parecia mais agressivo naquele momento. Paramos diante de uma porta entreaberta. Ela não disse mais nada. Apenas me deu espaço para entrar. Respirei fundo antes de empurrar a porta. Minha mãe estava ali. Ou melhor, o que restava dela. Pequena. Frágil. Tão diferente da mulher que eu via se levantar às 5 da manhã, que enfrentava fila de banco, cobrador mal educado e chefe abusivo como quem enfrenta a tempestade com capa de chuva e café frio. O rosto dela estava deformado. Hematomas de um roxo escuro se espalhavam por cada lado, alguns já começando a amarelar. Os olhos mal conseguiam se abrir. Um deles parecia totalmente fechado pelo inchaço. O braço direito engessado estava preso a um suporte, elevado. Havia curativos no queixo, nos lábios, até no couro cabeludo. Mesmo assim, ela chorou quando me viu. "Me desculpa, filha", sussurrou. Sua voz estava rouca, fraca, como se cada sílaba custasse esforço. "Por esconder isso de você, eu só queria que ele fosse diferente." Me aproximei devagar, com medo de encostar em algo e causar dor. Peguei a mão esquerda dela, a única sem ferimentos visíveis. Segurei com delicadeza, tentando conter as lágrimas que já ardiam nos meus olhos. "Ele nunca mudou, mãe", respondi, a voz falhando no final. "Nunca?" Ela assentiu, ou tentou. Uma lágrima escorreu pelo lado menos machucado do rosto. "Eu fui tão estúpida." "Não fala isso", sussurrei de volta, mesmo que lá no fundo eu também quisesse gritar. Não contra ela, contra tudo. Contra um sistema que permite que mulheres acreditem que precisam dar segundas chances a monstros. Ficamos um tempo em silêncio. Só o bip do monitor preenchia o quarto. "Me conta o que aconteceu", pedi por fim, mesmo sem saber se queria ouvir. Ela fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse rebobinando um filme que doía. Ele apareceu na porta do meu trabalho. Disse que estava limpo, que estava fazendo terapia, que tinha se arrependido, falou que queria reconstruir a relação e que queria te ver na formatura. Senti meu coração apertar. Agora fazia sentido. Ela esperava por ele tanto quanto eu esperei por ela. E hoje, quando ele não apareceu, eu mandei uma mensagem. Perguntei se ele ainda pretendia ir. Aí ele foi até em casa. Chegou alterado. Tava bebendo de novo. E ele surtou. Eu tentei mandar ele embora. Ele disse que eu tava provocando. Aí eu só lembro de cair. Ela fez uma pausa longa. Foi tudo culpa minha. Eu estraguei seu dia. Apertei sua mão com mais firmeza. Você tá viva. Isso é o que importa. Ela chorou em silêncio. E eu chorei com ela, sem vergonha, sem contenção. Porque ali, naquele quarto, não tinha mais espaço para fingir que éramos fortes o tempo todo. Só existia a verdade. E a dor. E o começo de algo novo. "Foi por minha causa, mãe?" perguntei, sem conseguir mais engolir a culpa que crescia, como ácido no fundo do estômago. A pergunta saiu mais baixa do que eu queria, quase como se tivesse medo da resposta. Ela balançou a cabeça lentamente, cada movimento parecendo exigir esforço. Não. Ele já vinha acumulando raiva. Cada vez que bebia, voltava a ser o mesmo de antes. Sua voz era um fio, um sussurro cansado.
Eu só estava esperando o momento certo para terminar. Queria te contar tudo, mas não queria estragar seu fim de ano. Fim de ano. Ela tentou mudar de posição, mas gemeu de dor antes de conseguir. Me apressei para ajustar o travesseiro, ajeitar o braço engessado, puxar o lençol com cuidado. Como você chegou ao hospital? Perguntei enquanto a ajudava. Ela fechou os olhos por um instante, tentando lembrar. Eu não lembro direito. Só flashes, sangue no chão, minha bolsa caída. Acho que desmaiei. Foi a Marli, lá do trabalho. Ela me encontrou no fim do expediente. Chamou a ambulância. Senti uma náusea subir do peito. A imagem da minha mãe caída, sozinha, enquanto eu estava tirando uma foto com um diploma inútil. Foi insuportável. Me dei conta, de forma brutal, de como toda a minha percepção daquela noite tinha sido distorcida. Enquanto eu me achava abandonada, ela estava sendo destruída. Foi o diretor que me avisou, ela disse de repente. Seus olhos, mesmo inchados, encontraram os meus. Ele me ligou. Disse que você estava muito sozinha, que não tinha ninguém com você. Na formatura, o nó na minha garganta apertou de novo. Balancei a cabeça com força, me sentindo ridícula. Não importa, mãe. Sério. Nada disso importa agora. Ela tentou sorrir. Não conseguiu. A dor venceu até mesmo a tentativa de conforto. Estou orgulhosa de você, sabia? Murmurou. Mais do que você imagina. Eu só consegui segurar a mão dela com mais força. A única coisa que podia fazer. Fiquei olhando para o monitor cardíaco, para o soro pingando no ritmo da nossa nova realidade. Ela adormeceu minutos depois, vencida pelos analgésicos. O quarto mergulhou num silêncio denso, e eu continuei ali, sentada ao lado da cama, vigiando seu sono como se isso fosse impedir que algo ruim acontecesse de novo. A formatura? Aquela que eu sonhei por tanto tempo? Já parecia algo de outra, vida. Um dia que existiu antes de tudo desmoronar. Mas ali, naquele quarto frio de hospital, eu entendi uma coisa. O que importava agora era outra conquista. Sobrevivência, união, verdade e a chance de recomeçar. No começo da noite, 2 policiais apareceram no hospital. Um homem alto, de voz firme, e uma mulher de meia-idade com expressão séria, mas acolhedora. Traziam pranchetas, crachás e um olhar que misturava empatia e protocolo. Disseram que precisavam falar comigo, e depois, com a minha mãe. Entramos numa salinha anexa ao corredor da enfermaria, pequena, abafada, com cadeiras de plástico e cheiro de desinfetante. Sentamos os 3 ali. Eles começaram explicando os procedimentos: boletim de ocorrência, registro formal de violência doméstica, exame de corpo de delito, medida protetiva. A policial falava devagar, com cuidado, como se soubesse que cada palavra era uma pedra pesada demais para carregar de uma vez. Minha mãe estava acordada, mas frágil. Quando perguntaram se ela queria denunciar, hesitou. Por segundos longos. Anos de manipulação não somem só porque o agressor foi contido. O medo ainda mora no corpo. A culpa também. Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Um misto de vergonha e necessidade de aprovação. Eu só apertei a mão dela, firme. E então, ela começou a falar. Baixo, com pausas, com lágrimas. Contou sobre o que aconteceu naquele dia, mas também sobre o que aconteceu em tantos outros que ficaram enterrados na nossa casa, nos nossos silêncios. Os policiais anotaram cada detalhe. Fizeram perguntas. Pediram autorização para fotografar os ferimentos. Era frio, invasivo, necessário. Quando foi minha vez, minha voz quase falhou no início. Mas falei. Falei sobre a infância. Sobre as vezes em que acordei com barulhos de coisas quebrando. Sobre como me escondia no armário quando ouvia os gritos. Sobre o medo constante, a tensão nos ombros, o hábito de andar nas pontas dos pés para não provocar nada.
Falar aquilo em voz alta foi como puxar um fio enferrujado do peito. Rasgava por dentro. Mas uma parte de mim sabia. Ou a gente contava, ou tudo continuaria igual. Quando terminei, assinei o depoimento com as mãos tremendo. A policial me estendeu o cartão dela. Se precisar de qualquer coisa, qualquer hora, me liga. Mesmo. Assenti com um nó na garganta, mas sem lágrimas. Por mais estranho que pareça, senti algo novo. Alívio. Não leve, não bonito, mas real. Como se, pela primeira vez, alguém tivesse dividido o peso comigo. Sabíamos que aquilo era só o começo. Que haveria audiências, papelada, talvez, um julgamento. Sabíamos que ele poderia ser preso. Ou não. Mas o mais importante já tinha acontecido. O ciclo foi quebrado. Minha mãe não voltaria para ele. E eu não carregaria mais, sozinha, o silêncio de tudo que vi. A verdade, nua, dolorosa e brutal, finalmente estava onde sempre deveria ter estado. À luz do dia. Passei a noite no hospital. Os médicos disseram que era melhor manter minha mãe em observação por pelo menos 24 horas. Queriam garantir que não houvesse nenhuma complicação após a cirurgia. Depois de alguma insistência e talvez porque viram meu estado, a roupa amarrotada, os olhos fundos, o cansaço pendurado no corpo, autorizaram que eu ficasse no quarto com ela. Trouxeram uma daquelas poltronas reclináveis de hospital, dura, coberta de couro sintético, com cheiro de produto de limpeza e metal velho. Me ajeitei como deu, mas dormir não era uma opção real. Cada vez que eu fechava os olhos, imagens invadiam minha cabeça sem pedir licença. O rosto do meu pai distorcido de raiva, os gritos dele, minha mãe encolhida, desfigurada pelos hematomas. Era como se meu cérebro não permitisse descanso. De tempos em tempos, eu me levantava para ajeitar o cobertor dela, verificar se o soro estava pingando, se o monitor ainda mostrava os batimentos em ritmo estável. Perguntava se ela queria água, se sentia dor. Na maioria das vezes, ela só balbuciava algo incompreensível. Os remédios a mantinham num estado entre o sono e a inconsciência. Lá fora, o corredor era um silêncio cortado apenas por rodas de maca passando e suspiros abafados de acompanhantes. A luz fluorescente tornava tudo mais cansado, mais irreal. Por volta das 3 da manhã, o celular vibrou. Pulei da cadeira, como se tivesse levado um choque. Era uma mensagem do tio Cláudio. Como ela tá? Respondi direto, sem floreios. Fora de perigo, em recuperação. Ele disse que queria ir ao hospital pela manhã. Concordei. No fim das contas, ele era tudo que nos restava. Família, mesmo que rachada. Depois de responder, olhei para a tela cheia de notificações. Marcação em fotos. Stories da formatura. Mensagens de parabéns. Era surreal. Como se duas realidades estivessem tentando coexistir na mesma noite. A que eu vivi e a que o mundo acreditava que eu estava vivendo. Fui tocando nas notificações uma a uma, até chegar numa foto em que eu aparecia no palco, pegando o diploma. O rosto sério, olhos opacos. Uma colega tinha postado com a legenda. Ela sempre foi uma das mais inteligentes. Orgulho da turma! Orgulho. A ironia me atingiu como um soco. Eu estava me sentindo vazia naquela hora. Sozinha no carro, com um pastel frio e um suco na mão, achando que o mundo tinha me virado as costas. Mas enquanto eu vivia aquela autocomiseração, silenciosa, minha mãe sangrava em casa, sozinha. Se o diretor não tivesse me encontrado, se eu tivesse ido direto para casa, será que teria percebido? Teria notado algo? Ou será que ela teria sido encontrada tarde demais? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça no silêncio úmido do quarto. E a verdade cruel é que talvez tivesse sido tarde demais mesmo. Deitei na poltrona e puxei a manta fina que o hospital ofereceu. Não para dormir. Isso era impossível. Mas para me proteger do frio e dos pensamentos. Ali, naquela madrugada, que parecia não passar,
Comecei a entender que tudo que eu achava importante até então tinha mudado de escala, drasticamente. Pela manhã, minha mãe estava mais desperta. A sedação já não a mantinha presa ao torpor da noite anterior, e ela conseguia falar frases inteiras, apesar da voz ainda rouca e o rosto tensionado pela dor. O médico entrou pouco depois das 7. Jovem, de jaleco limpo e expressão cansada, como todos os outros naquela ala. Explicou com objetividade clínica o que havia sido feito. Cirurgia para conter o sangramento interno, estabilização das 3 costelas fraturadas, imobilização do braço direito, que teria que passar por fisioterapia. Havia também cortes no couro cabeludo, no lábio, escoriações no joelho, tudo listado como se fossem itens de uma checklist qualquer. Ela teve sorte, ele disse. Se a ambulância tivesse demorado um pouco mais, talvez o desfecho fosse outro. Sorte. Que palavra esquisita. Sorte não era o que ela teve. O que ela teve foi violência. Sorte teria sido ele nunca ter voltado. Quando o médico saiu, o quarto ficou em silêncio por alguns minutos. Até que minha mãe virou lentamente a cabeça para mim. Seus olhos, mesmo inchados, pareciam mais vivos agora, mais alertas. Você ainda está aqui, disse sem tom de surpresa. Era constatação pura. Não vou te deixar sozinha, respondi. Nunca mais. Ela apertou minha mão, e mesmo machucada, mesmo fraca, a firmeza daquele gesto me pegou de surpresa. Como se ela ainda estivesse tentando ser a mãe protetora, mesmo num leito de hospital. Eu estou tão envergonhada, sussurrou. Voltar para ele. Acreditar nele de novo. Depois de tudo, que tipo de exemplo eu tô dando para você? Aquelas palavras me rasgaram por dentro, porque eu sabia que a vergonha dela não era só por agora. Era uma vergonha que ela carregava havia anos, camuflada sob sorrisos, sob a rotina de quem luta para seguir em frente. Você não tem culpa, mãe, respondi, e as palavras saíram baixas, firmes. Ele te manipulou, sempre manipulou. Ele fez você acreditar que era possível. Mas a culpa não é sua. É dele. Só dele. Ela fechou os olhos. E mesmo assim, as lágrimas conseguiram escapar pelas laterais, escorrendo silenciosas pelo rosto ferido. Eu só queria que você tivesse uma família de verdade, disse. Um pai na sua formatura, alguém para se orgulhar, alguém para se orgulhar. Eu queria acreditar que ele podia ser diferente. Eu respirei fundo, sentindo a garganta arder. Peguei um lenço de papel da mesinha e limpei nossos rostos com cuidado. Você sempre foi minha família de verdade, falei. Você e eu. Só a gente. E sabe de uma coisa? A gente é mais família do que muita gente por aí. Ela me olhou, surpresa pela firmeza na minha voz. Tem gente que muda, sim, mas ele não. Ele não quer mudar. Ele só quer voltar a dominar. Ela assentiu lentamente, exausta. Mas pela primeira vez desde tudo aquilo, vi algo diferente em seus olhos. A ponta de um reconhecimento. Como se finalmente ela estivesse permitindo a si mesma entender que não era culpada. Ficamos ali de mãos dadas. A luz da manhã invadindo o quarto aos poucos, atravessando as cortinas baratas. Era o começo de um novo dia. E talvez o começo de uma nova vida. Meu tio Cláudio chegou por volta das 10 da manhã, carregando um buquê de flores e uma expressão de profunda preocupação. Ele e minha mãe não se falavam direito desde a grande briga que tiveram. Ele nunca apoiou a maneira como ela lidava com meu pai. Achava que ela devia ter prestado queixa anos atrás, devia ter lutado mais duramente pela nossa segurança. Ver o estado dela agora parecia confirmar todos os seus temores, mas ele não disse, eu avisei. Em vez disso, colocou as flores de lado e a abraçou gentilmente, tomando cuidado com seus ferimentos. Irmãzinha, murmurou, a voz embargada. Sinto muito. Eles conversaram por um tempo, em voz baixa, enquanto eu saí para comprar café na lanchonete do hospital. Quando voltei,
Os dois pareciam ter chegado a algum tipo de entendimento. Meu tio se aproximou de mim no corredor, antes de entrarmos no quarto novamente. Ela vai precisar de um lugar para ficar quando sair daqui, disse ele. O apartamento de vocês não é seguro agora. Seu pai sabe onde é. Assenti. Já tinha pensado nisso. O medo de que ele pudesse aparecer lá, esperar, por nós, terminar o que começou. Era insuportável. Ela pode ficar na minha casa pelo tempo que for necessário, continuou meu tio. Tem espaço para vocês duas. Senti um enorme alívio. A ideia de voltar para nosso apartamento me dava calafrios. Obrigada, respondi sinceramente. Muito obrigada. Ele apertou meu ombro de leve. Você está sendo muito forte, disse. Mais forte do que eu seria na sua idade. Não me sentia forte. Me sentia exausta, assustada, perdida. Mas talvez isso fosse a verdadeira força. Continuar funcionando mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Entramos juntos no quarto, e pela primeira vez desde que recebi a notícia, senti uma pequena esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos superar isso. No dia seguinte, os médicos disseram que minha mãe poderia receber alta em breve, desde que tivesse alguém para cuidar dela em casa. O tio Cláudio já tinha preparado tudo em sua casa. Um quarto para ela, outro para mim, estoque de remédios, uma enfermeira que viria diariamente para trocar os curativos e ajudar com os cuidados mais específicos. A ideia de sair do hospital trazia alívio, mas também novos medos. O mundo lá fora parecia mais perigoso agora, mais imprevisível. A polícia nos informou que meu pai tinha sido liberado após prestar depoimento, mas estava proibido de se aproximar de nós devido à medida protetiva emergencial. Um pedaço de papel que supostamente deveria nos proteger de um homem violento. Não parecia suficiente. Ainda assim, era melhor do que nada. Pela primeira vez, o sistema estava do nosso lado, não do dele. Enquanto ajudava minha mãe a arrumar as poucas coisas que tinha no hospital, uma escova de dentes trazida por uma enfermeira solidária, um pijama que comprei na loja de conveniência do térreo, o celular que finalmente foi recuperado de sua bolsa. Pensei na minha formatura novamente. No quanto eu tinha esperado por aquele momento. No quanto tinha trabalhado para chegar até ali. E agora, parecia tão distante, tão pequeno diante do que estávamos enfrentando. Tirei meu diploma da mochila, que ainda carregava comigo desde aquele dia. Estava um pouco amassado nas bordas. Mostrei para minha mãe, que sorriu fracamente. É lindo, disse ela. Estou tão orgulhosa. Coloquei o diploma de volta na mochila com cuidado desta vez. Não era apenas um pedaço de papel. Era o resultado do nosso esforço conjunto, dos sacrifícios que ela fez para me manter na escola quando as coisas ficaram difíceis. Era um símbolo de que, apesar de tudo que meu pai tentou tirar de nós, algumas coisas ele nunca conseguiria destruir. A transferência para a casa do meu tio foi mais complicada do que esperávamos. Minha mãe tinha dificuldade para se locomover, mesmo com a ajuda de uma cadeira de rodas. Cada pequeno solavanco causava dor por causa das costelas quebradas. O trajeto do hospital até o carro e do carro até a casa foi uma tortura para ela, embora tentasse não demonstrar. A casa do meu tio era espaçosa, em um condomínio fechado nos arredores da cidade. Um lugar seguro, com portaria e câmeras. Um lugar onde meu pai não poderia simplesmente aparecer. Instalamos minha mãe no quarto preparado para ela. Uma cama hospitalar tinha sido alugada, com controles para ajustar a altura e a inclinação, tornando mais fácil para ela se acomodar sem tanta dor. Eu dormiria no quarto ao lado, com a porta aberta para ouvir se ela precisasse de algo durante a noite. Naquela primeira noite longe do hospital, deitada em uma cama desconhecida, em uma casa que não era minha, o peso de tudo o que aconteceu finalmente desabou sobre mim. Chorei silenciosamente, o rosto afundado no travesseiro para que ninguém ouvisse. Chorei pela minha formatura arruinada, pela minha mãe machucada, pelo pai que nunca tive realmente. Chorei pela dor, pelo medo, pelo futuro incerto, mas principalmente chorei de alívio.
Alívio porque minha mãe estava viva. Alívio porque não estávamos mais sozinhas. Tínhamos meu tio, tínhamos a polícia, tínhamos um sistema que, pelo menos desta vez, funcionou a nosso favor. Em algum momento entre as lágrimas, peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Não tinha nenhuma foto da minha formatura. Não houve ninguém para registrar aquele momento. Então, tirei uma selfie ali mesmo, deitada na cama, com os olhos inchados de chorar. Uma foto para marcar não o fim da escola, mas o início de um novo capítulo. Escrevi uma legenda mental. Hoje eu me formei, em coragem. Os dias seguintes foram uma névoa de consultas médicas, visitas da assistente social, depoimentos complementares para a polícia. Minha mãe se recuperava lentamente, ganhando um pouco mais de força a cada dia, embora os hematomas em seu rosto agora apresentassem todas as cores do arco-íris, mudando de roxo intenso para amarelo esverdeado conforme curavam. Começamos a estabelecer uma nova rotina na casa do meu tio. Eu ajudava nos cuidados com minha mãe, cozinhava quando ele estava trabalhando, assistia TV com ela nas longas horas de tédio da recuperação. Às vezes conversávamos sobre o que aconteceu, sobre o que meu pai tinha feito, sobre como ela tinha sido atraída de volta para o relacionamento abusivo. Outras vezes, falávamos sobre o futuro, a faculdade para a qual eu tinha sido aceita, que começaria em alguns meses, os planos que ela tinha de mudar de emprego quando estivesse totalmente recuperada. Uma semana depois da formatura, recebi uma ligação inesperada do diretor Marcelo. Ele queria saber como estávamos, se precisávamos de alguma coisa. Contei brevemente a situação, agradeci pela preocupação. Sabe, ele disse antes de desligar, ainda temos seu diploma e algumas fotos da cerimônia. Um dos professores tirou fotos de todos os alunos recebendo o diploma. Podemos enviar para você se quiser. Aceitei a oferta, mais pelo gesto do que pelas fotos em si. No dia seguinte, ele mesmo entregou um envelope na casa do meu tio, contendo não apenas as fotos da cerimônia, onde eu aparecia séria, recebendo o diploma, sem sorrir, mas também uma carta assinada por vários professores e alguns colegas, desejando melhoras para minha mãe e força para nós duas. Aquele gesto inesperado me tocou profundamente. Mostrei tudo para minha mãe, que chorou ao ver as fotos, ao ler as mensagens de apoio. Viu? Disse ela, segurando minha mão. Você não está sozinha. Nós não estamos sozinhas. Era verdade. De alguma forma, em meio a toda essa tragédia, descobrimos uma rede de apoio que não sabíamos que tínhamos. Naquela noite, coloquei as fotos da formatura em uma pequena moldura que encontrei na casa do meu tio. Não era a formatura que sonhei, com minha família presente, comemorando, tirando fotos em grupo. Era uma formatura solitária que precedeu um dos piores dias da minha vida. Mas ainda assim, era minha conquista. Algo que nem meu pai, nem as circunstâncias difíceis puderam tirar de mim. E agora, era também um símbolo da nossa resistência, da nossa capacidade de sobreviver e seguir em frente. 2 semanas após a internação, o telefone tocou novamente. Era a delegada responsável pelo caso, querendo falar com minha mãe. Passei o telefone para ela, observando seu rosto enquanto escutava o que a policial dizia. Seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou mais rápida. Quando ela desligou, havia uma expressão difícil de interpretar em seu rosto. Não era exatamente alívio, nem medo, mas algo entre os dois. Eles prenderam seu pai, disse finalmente. Ele violou a medida protetiva. Estava rondando nosso antigo apartamento. Um arrepio percorreu minha espinha ao imaginar meu pai esperando por nós lá, planejando sabe-se lá o quê. Se tivéssemos voltado para casa após o hospital, como quase fizemos. Ele vai ficar preso por enquanto, continuou minha mãe. Pelo menos até o julgamento. Sentei-me ao lado dela na cama, processando a informação. Ele estava preso. Estávamos seguras, pelo menos por enquanto. Naquela noite, uma estranha calma parecia ter se instalado na casa, como se todos pudéssemos finalmente respirar um pouco mais facilmente. Durante o jantar, meu tio abriu uma garrafa de vinho.
Minha mãe não podia beber por causa dos medicamentos, mas ele me ofereceu uma taça. Meu primeiro gole de álcool, oficialmente como adulta. Um brinde, disse ele levantando sua taça. À justiça e ao novo começo de vocês. Minha mãe, bebendo suco, também ergueu seu copo. E a formatura da minha filha, acrescentou, sorrindo apesar dos hematomas ainda visíveis. A primeira da família a terminar o ensino médio. A primeira a ir para a faculdade. Bebi um pequeno gole, sentindo o vinho aquecer minha garganta. A justiça ainda estava longe de ser completa. Haveria um longo processo pela frente, mais depoimentos, mais dor exposta. Mas ali, naquele momento, com minha mãe viva e segura ao meu lado, sentindo pela primeira vez em semanas que o perigo não estava logo ali na esquina, pude vislumbrar um futuro. Um futuro onde não seríamos definidas pelo que meu pai fez, mas pelo que escolhemos fazer a partir dali. Pelo que escolhemos ser. Algumas semanas depois, voltei ao lugar onde tudo começou. O estacionamento da escola, agora vazio pelos dias, de férias. Sentei-me no meu carro, no mesmo lugar onde estava naquele dia fatídico, quando o diretor bateu na minha janela. Tirei do bolso o pastel que comprei no mesmo lugar e a caixinha de suco Del Valle. Um ritual pessoal, uma forma de fechar o ciclo. Dessa vez, consegui dar a primeira mordida sem interrupções. Não estava comemorando a formatura. Essa chance já tinha passado. Estava comemorando a sobrevivência. A nossa. Quando terminei de comer, peguei o celular e tirei uma selfie, sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Mandei para minha mãe, que agora se recuperava na casa nova que alugamos, mais perto da faculdade onde eu começaria em breve. A resposta dela veio instantaneamente. Minha formanda linda, minha guerreira. E então, uma segunda mensagem. Estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Guardei o celular, liguei o carro e dirigi para casa. Nossa nova casa, nosso novo começo. O passado não tinha desaparecido. As cicatrizes ainda estavam lá, para nós duas. Mas finalmente, o futuro parecia mais brilhante que as sombras que deixamos para trás.